Little box, cells, interlinked. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked. Within cells interlinked. Dreadfully. What's it like to be filled with dread? Dreadfully. Do you like being separated from other people? Distinct. Dreadfully distinct. Dark. Within cells interlinked. Within one stem. And dreadfully distinct. Against the dark. A tall white fountain played. You're not even close to baseline. Ó, pessoal, então, essa cena aí é de Blade Runner 2049, né? O filme também do Denis Villeneuve. É a continuação de um filme da década de 80, Blade Runner. Recomendo super para assistir também, os dois filmes, enfim. E a gente vê o personagem, né? Ele tenta passar por um teste, um baseline test, um teste para que o computador ali, a máquina, tenta reconhecer o estado emocional dele e do personagem. Coisa que, na verdade, vai remeter lá ao 2001, Odisseia no Espaço, né? Também é uma cena que lembra muito as cenas de 2001. E tem uma inversão maravilhosa aí também do teste do Turing, que é uma cena que a gente pode falar que remete diretamente a um teste de Turing que eu vou comentar daqui a pouco, né? Que está lá também na leitura básica, né? Então a gente vai iniciar com Alan Turing, tá com a leitura base, né, da aula, que é essa história da computação, de um professor Raul Václavic. Ele é um professor lá da Federal de Santa Catarina. E eu acho interessante a gente trazer uma leitura da computação, da informática. É muito simples, vocês leram, né? Assim, não tem nada de complexo. Mas é uma leitura um pouco mais técnica, até para a gente se aproximar lá das lições, indicações do Lev Manovich, que eu comentei na primeira aula, né? E para a gente entender as lógicas por trás dos meios digitais, a gente precisa entender um pouco a informática, né? Se aproximar muito da informática. E aí ele começa o capítulo, né, sugerido para vocês, justamente falando do Alan Turing, que é esse matemático, esse teórico inglês muito importante, né? Ele queria ali entender questões da matemática, né, do que eles chamam de números computáveis, e tem forte teor abstrato, né? Assim, depois eu vou botar aqui o nome do artigo que ele escreve lá com 21 anos, né, com Alonzo Church, com diversos outros teóricos da matemática que orientam ele. Mas num dos seus problemas ali, né, dessas investigações teóricas, essa pesquisa de base na matemática, ele vai olhar justamente para os computadores, que são aquelas pessoas que faziam contas, né, que eu coloquei no final do vídeo passado. E ele tenta entender o que acontece justamente na mente da pessoa, do computador. Em sua maioria eram mulheres, né, computadoras, para tentar entender o que acontece na cabeça, né, e como a pessoa opera o cálculo, né, como elas criavam, né, o cálculo, a conta. E aí ele vai vendo algumas unidades, né, ele vai percebendo ali que tem o operador, que ele vai chamar como se é para multiplicar, se é para diminuir, se é para somar. A pessoa coloca um número na memória e depois usa aquele número quando está dividindo, somando, né, para acrescentar depois. E essa pessoa vai pensando em ordem, ela segue uma certa ordem. É bem mais complexo que isso, galera, né? Só estou simplificando aqui. Que essa ordem a gente pode chamar como um algoritmo, ou seja, uma sequência, né? Para somar, ela tem que primeiro fazer isso, depois pegar essa sobra, depois usar isso e chegar a um resultado. Então tem uma sequência, tem um algoritmo, né, a ser seguido. E isso tudo, como eu coloquei, ele vai teorizando ali, ele tem cerca de 21 anos, o Alan Turing. E essas inquietações, né, e essa percepção do que é básico numa operação matemática vai resultar de diversas contribuições para a filosofia, para a matemática, mas principalmente porque ele vai colocar conceitualmente uma existência de uma máquina que toma esses elementos para fazer cálculos, né? E aí automatizar justamente, né? E essa máquina conceitual,
vai se chamar de máquina de Turing. No livro, né, o Wasilewicz, ele consegue descrever como é que é esse conceito, um pouco mais interessante aqui, então leiam lá. Mas basicamente essa máquina, né, se a gente fosse criar ela seria representada aí com uma fita longa, com células, com quadradinhos, né, entre elas, dividindo. Essa fita pode ser infinita para os dois lados, né, ela pode ser longa para o lado esquerdo ou para o lado direito. E cada uma dessas células ela pode conter uma informação que vai ser ou um número 1, né, ou informação 1, ou informação 0, ou nada escrito, esperando ali a inscrição, e vai ter um cabeçote, né, uma unidade que vai lendo um por um dessas células, e dependendo do número que tiver ali, do programa que tiver escrito nesse cabeçote, ele vai fazer alguma coisa. Por exemplo, ao ler o número 1, ele pode estar dito nesse cabeçote que é para ele ir para a direita. Se ele vê o número 0, ele deve apagar o número 0, caminhar uma para a esquerda e escrever o número 1. Pessoal, é mais ou menos assim. Aí nessa ilustração está mostrando que esse cabeçote, né, esse leitor, ele está no estado A. E aí, baseado nisso, né, baseado no programa que está escrito nesse estado A, desse estado da máquina A, se ele vê lá na coluna do 0, né, se ele vê o 0, na verdade, o que ele tem que fazer? Se ele identificar o 0, ele deve apagar o 0 e escrever 1 e modificar para o estado B, né, caminhar para o estado B. No estado B, se tiver um 0, ele deve caminhar para o estado C, né? Mandar caminhar 1 e modificar para a próxima linha, para o próximo quadro e modificar o seu estado para o estado C. Se ele está no estado C e vê o 1, então ele permanece no estado C, né? E aí essa representação, ele é uma série de comandos que fala quais são os estados possíveis da máquina, né, da máquina de Turing, e o que ela deve operacionalizar em cada um desses elementos que ela identificar ali depois. Então, basicamente, é assim que funciona. Eu posso dar aí uma série de comandos de forma que parece simples, né? Parece bastante... Tá, né? Essa máquina aí, o que ela pode fazer? Mas a gente não tem noção, né, conceitual de como, com essas regras simples, esses algoritmos simples, a máquina pode processar qualquer tipo de informação. Pode somar, subtrair, dividir, enfim, né? Ela pode fazer qualquer tipo de operação matemática, né? E mesmo o computador talvez mais moderno, né, ele pode funcionar nesse sistema de regras simples. Então todo computador é Turing computável. Todo computador, toda máquina que executa cálculos que a gente entende hoje, máquinas digitais aí, elas são conceitualmente Turing computáveis, ou seja, ela funcionaria também na forma mais básica desse modelo, dessa máquina de Turing. E isso, como a gente pode perceber, foi a base para se pensar conceitualmente qualquer coisa que viria logo depois, né? E o que vem depois? Na verdade, o livro, a leitura básica, vai descrever uma série de inventos de máquinas dos primeiros computadores, e aí os computadores como máquina e não mais pessoas que vêm sendo criado, e aí essa leitura é super importante para vocês, né? Começa também depois a falar, inclusive, que o Turing vai ser contratado pelo governo britânico, né? Porque ali a gente está vivendo um período entre guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, em que os alemães também vão usar máquinas para criptografar, ou seja, esconder informação, né? E isso está muito brilhantemente escrito e simulado e recriado e representado no filme Jogo da Imitação, que é o complemento cultural da aula, né? E o Turing, junto com sua equipe ali, ele cria uma máquina que consegue quebrar o código nazista da máquina Enigma, né, que era a máquina que mudava o seu sistema a cada 24 horas. E se fosse um computador, uma pessoa para fazer os cálculos de ver possíveis mensagens, demoraria centenas de anos, e a máquina do Turing conseguiu quebrar ali no dia.
Então, falar um pouco do Turing, né, vale a pena. Infelizmente, a história foi um pouco trágica para ele, porque depois de ter contribuído, inclusive, para a guerra, né, o filme, o jogo da imitação, até passa não mostra tanto isso. Né, foi homossexual, e ele teve um problema aí na década de 50 com um boy magia dele, e enfim, é agredido, é roubado, furtado, e ele vai para a polícia, só que na sua inocência, né, ele é preso por sodomia, enfim, a homossexualidade era um crime, né, na época lá na Inglaterra, e diante da sua importância enfim, ele é obrigado a sofrer aí uma castração química, toma hormônios, entra em depressão, parece que, né, houve algumas alterações no corpo, então ele entra em depressão profunda e se mata. Na história que vem, né, ele se mata envenenando uma maçã com cianureto, não lembro exatamente. E aí, enfim, né, suicídio, mas tem diversas teorias legais em cima disso, porque ele gostava da Branca de Neve, teria sido uma inspiração. A própria símbolo da Apple, né, como uma maçã mordida, também alguns dizem que faz referência ao pai da computação, Alan Turing, e diversas outras versões que vale a pena investigar, né, vocês procurarem saber um pouquinho. Mas, aliás, não é só a computação, né, que nesse período de guerra vai se prestar, como a própria ciência da automação e controle, a própria cibernética, criada lá por Norbert Wiener, né, vai ser um importante momento, uma importante teoria que vai ser desenvolvida para tentar construir máquinas balísticas, máquinas que fazem cálculos e trajetos de mísseis, né? Então isso é importante para pensar. E o próprio Claude Shannon também, que eu acho que vocês ouviram falar lá na teoria matemática da informação, já construí, né, já falei bastante dele, e ele vai aí ser importante na construção de circuitos, e vai pensar quanto de informações vão passar nos cabos, né? Como mensurar, na verdade o Claude Shannon com a sua teoria da informação, ele vai colocar como mensurar e quantificar a quantidade de informação. Nos livros Os Inovadores, que é uma ótima recomendação também, esse daqui, ele vai contar a história da informática, né, desde do Alan Turing, enfim, passando por diversos nomes, mas a descrição daqui da contribuição do Claude Shannon, esse daqui é o Alan Turing, mas do Claude Shannon é muito, muito legal. Aí vocês vão falar, professor, a gente viu na teorias da informação, lá, das teorias da comunicação na disciplina, que é uma teoria ultrapassada, enfim, tem teoria cultural, né? Mas olha, que interessante, tomem cuidado com isso, né? Porque o que o Claude Shannon contribuiu é dar uma ideia de peso da informação e da quantidade de informação, né? Então, por exemplo, quando a gente paga hoje pela internet, quando a gente fala, eu tenho 250 MB de conexão, e eu tenho uma noção que 250 MB é metade de 500 MB, essa noção de peso, sabe, de quantidade de informação, se deve à teoria, inclusive, do Claude Shannon. Qual é o arquivo mais pesado, né? Se eu subir com um PDF aqui que tem 700 MB, antes de baixar, vocês podem se surpreender. Você fala, nossa, 700 MB um PDF, né? Parece que tem um peso, uma quantidade a mais de informação, né? E quantos que vocês pagam, inclusive, por gigas do 4G, né? Pela conexão do 4G. Então, tudo isso, essa noção de que tem mais dados e mais informação e que eu preciso de um tubo maior, né, de um canal maior, de uma fibra ótica para passar mais informação de forma mais rápida, isso tudo também foi contribuição desse cara do Claude Shannon. Então, que começa a ser formatado, inclusive, aí na década de 40, com essa teoria da matemática da informação. Então, a gente vai ver nas próximas no próximo vídeo outros exemplos e outros momentos aí de outras máquinas criadas.